Presença ilustre aqui no estúdio, ele que está com a gente desde o início da pandemia. Esse é o cara. Ele que é médico, estava na linha de frente, atendeu muitos pacientes em todo o Brasil, salvou muitas vidas, auxiliou aqui a nossa audiência, ou a trazer aqui os cuidados que a gente tem, ou trazer um pouco mais de tranquilidade, dependendo daquilo que ele estava vendo lá no consultório, com a equipe dele, atendendo mesmo ali na mesa, levando na trincheira, fazendo o exame, cuidando dessa muita gente passou pelo Dr. Zeballos, que a gente conhece, e ele sempre gentilmente vem aqui atender ao nosso chamado, a nossa audiência, para falar agora sobre essa nova cepa, que parece que de repente virou alguma coisa assim assustadora. Bolsa caiu lá no início, agora parece que já está voltando ao normal, não é, ontem Sammy? caiu também. A gente não sabe nada. Cada notícia o pessoal fica ou eufórico ou depressivo. Cada notícia é um flash. Cada órgão de imprensa, a notícia sai de um jeito, A gente não sabe direito o que acontece. Mas o Dr. Zeballos está aqui, eu queria já começar com ele. Outro dia eu vi que você estava numa conferência online internacional falando da importância de tratar. As pessoas ficam focando nas vacinas. Nós temos resultados assim impressionantes, médicos no mundo inteiro que usam a mesma estratégia de tratamento, não necessariamente os remédios polêmicos, tem anticorpo monoclonal, tem corticoide inalante. O importante é a vigilância. Inflamou, entra com corticoidezinho. Eu falo com muita segurança porque a gente tem esse trabalho publicado na revista Health. Isso tudo nasceu com o Milagre do Pará, que tem gente que duvida, mas está publicado, e as 500 vidas que estão nos assistindo sabem que foram salvas, estavam para o hospital. Isso gerou um tratamento ambulatorial. Esse tratamento ambulatorial tenho feito desde os últimos 18 meses. E, por exemplo, agora com a cepa Delta, eu sabia que ela era menos agressiva. Eu estou só com 3 casos internados. Dei alta para 2, internou mais 2. E tem um que está dando um pouco de trabalho, mas vai sair também. Então, quer dizer, eu tinha 36 casos internados. E a gente antecipou que a cepa Delta era menos agressiva. Então, o que eu quis forçar? Eu quis levar para um lado de não botar os ovos numa cesta só. Vamos botar no tratamento, não está internando. Eu falei outro dia, há 2 meses atrás, que essa cepa, ela não ia com vocês 3 meses, que a vacina não ia segurar a disseminação dela, muito menos a contaminação. Como é que eu sei disso? Eu só adivinho? Não. É só olhar o que aconteceu em Israel, é só olhar vendo que ela mutou, é só olhar que essa vacina ela vai para uma proteína só, diferente de quem pegou a doença. Por isso que as reinfecções não têm um impacto na epidemia. Aí a gente fala isso. Aí depois vem uma agência de checagem e diz que não. Muito bem, deixa a agência de checagem. Aí a gente fala que vai tratar todo mundo em casa. Eu tive, de 2 de setembro até ontem, 477 casos tratados. Desses aí só estou com 2 internados, 70% eram vacinados. Não estou dizendo que a vacina não tem ação, porque é muito simplista aquele cara que raciocina contra ou a favor de vacina. Ele não está entendendo todo o contexto. Aí cria uma briga, cria uma energia no planeta que está atrapalhando. O meu critério é o paciente. Então, eu acho que as pessoas de alto risco têm que ser vacinadas sim, porque eu vi as UTIs esvaziando. Mas gente de 30 anos para baixo, o risco de doença é tão baixo, ainda mais com essa cepa, eu não acho que vale o risco desconhecido que a gente tem das vacinas. Quem falar que sabe, o próprio fabricante, ele não fala qual é o risco. Ele fala que o espaço amostral é pequeno. Então, eu estou apavorado. Isso eu quero falar para vocês, não tenho medo. Eu estou apavorado. Eu gostaria que o pessoal da Anvisa visse bem você vacinar uma criança que não é o público-alvo. Aí vem um outro médico e fala que morreram 2.500 pessoas. Aí eu pedi pro grande Caio Salvino, que é o seguinte, para ele me ir atrás de mim, eu quero saber se esses que morreram, eles tinham comorbidades, se eles eram bem nutridos, se eles estavam... Você não consegue achar isso. Você não acha esses dados, porque aí é diferente a situação. Porque, veja bem, se no auge da epidemia P1 amazonense, eu com 36 casos internados, é paciente particular, 36 casos internados, o setor de pediatria fechou. E eu conversando com as enfermeiras, elas falaram, internaram 2 aqui, mas porque a mãe era muito preocupada
internou, nem falta de ar teve, então você começa, tá bom, peraí. Então não é um grupo-alvo. Então da onde vieram isso? Aí você vê que a vacina, ela usa uma proteína spike para gerar, uma proteína só, para gerar a imunidade de anticorpos, que a gente sabe que aumenta os fenômenos trombóticos. Você vai dar para uma criança, eu estou muito preocupado. Aí você vê médicos dos Estados Unidos que estão na linha de frente, eles entraram com uma ação no CDC para lhe pedir a explicação quais foram os dados que eles se basearam para vacinar as crianças. Porque isso a gente não tem, tá muito esquisito isso. Você vê gente no CDC pedindo demissão, gente no FDA pedindo demissão. Então eu falo, peraí, eu vou de novo na observação, ver o que eu estou vendo e vou de novo ver o que faz sentido. Porque vem um trabalho por os fatos, jamais. Essa cepa Ômicron, o que pode ter acontecido com ela? Por que alertou a Organização Mundial de Saúde e soltou um boom? Primeiro, não sei se isso foi esse o propósito, mas primeiro, uma das maiores inimigos que eu vejo nessa pandemia, desde que eu venho aqui, é o pânico que geram. Eu vim aqui há 3 meses, eu acho, eu não sei. Sim. E eu falei, olha gente, a cepa delta é mais leve. Aí eu vejo um monte de colegas na outra entrevista, talvez não é por mal, eles têm um raciocínio dizendo a cepa delta vai acabar aqui com a gente, esperem a cepa delta, esperem. Eu falei, esses caras estão considerando a variável cepa amazonense? Porque se eles considerarem a cepa amazonense e ver o estrago que ela fez, nós atendemos pelo menos 5 mil, mas muito mais de 5 mil agora que eu estou vendo. Na amazonense. Foi a pior. Porque aqui a gente passou pela primeira que veio de Wuhan, a primeirinha lá. Depois veio a cepa amazonense, que agora mudou o nome, eles mudaram. Aí teve a Delta, que também... E agora essa nova... Essa nova tem 2 casinhos aqui. E tem um monte de coronavírus que só causa gripezinha. O que nós estamos vendo é que essa Ômicron subiu demais lá os casos, mas a curva de óbitos não acompanha. O Sami até pode me dar mais precisão. A curva de óbitos não está acompanhando. Aí vamos tentar criar uma tese para esse fato. Ela cresceu no meio de uma delta, que estava dominando o pico. Você diz onde isso? Na África? Na África, parece que tinha depois em outros locais da África. Mas ela cresceu no meio, então ela transmite muito. Ok. A Delta é a indiana, né? A Delta que cresceu. É a última. Agora tem essa Ômicron que criaram um pânico. Sabe por quê? Desculpa, mas eu acho que as pessoas não pensam. Eles pegaram uma análise de computador e viram que essa Ômicron tem um monte de mutações que aumenta a infecção, que diminui o interferon que protege o indivíduo. O indivíduo produz algo para proteger do vírus. Ela tem lá uma que diminui. E ela teve 30 mutações na spike. Poxa, 30 mutações na spike? Sabe o que é que mata o nosso paciente? É depois que o vírus é quebrado, essa proteína spike, que eu já falei aqui lá atrás, que ela iria pelos vasinhos e depois é ela que mata, é ela que gera inflamação. Vocês já pararam para pensar que se ela teve 30 mutações na proteína spike, será que ela não pode? Isso é uma tese nossa, minha opinião, os colegas que estão assistindo, eu quero que pensem. Será que ela não produz uma spike menos agressiva? Então você cria um cara que vai, esse vírus transmite, passa, etc. Só que na hora de causar a inflamação que mata, a inflamação é menor. Então, mas isso é isso. É uma tendência então, mas é isso que eu vi um médico africano. Eu vi num desses canais internacionais, ele falou, não, o que eu tenho aqui só tá dando tosse. A pessoa não perde mais olfato, não perde mais o paladar, ela tá dando tosse na população. Mas também, a gente não sabe, né, Zé Balos? Você vê um terror, aí o cara fala, não, é só uma tosse que ela tá dando, aí você fala, e aí todo mundo com medo. Aí é o seguinte, aí eu vou na fonte. Então, coincidentemente, eu estava discutindo o tratamento com vários médicos do mundo inteiro no domingo. Tava lá em Porto de Galinhas, aquele fundo bonito, os caras no escritório, eu lá falando. Aí o que acontece? Eles me informaram, que o médico da África do Sul, que os casos são muito leves. Informação dele. Lá. Então deve ser esse... Tá. Lá. Então a informação dele, ele é um médico que trata. É o contágio maior, mas a letalidade é menor. Seria isso? Isso, que é a tendência, gente, da evolução de uma espécie. É matar menos e contagiar mais. Contagiar mais, que é o que ela precisa agora. E quem pegou a doença vai ter essa Ômicron? Eu acredito que se comportar como foi a P1, que é a amazonense, que é a Gama, como foi a primeira,
Eu acredito na seguinte situação, eu acredito que não deve haver reinfecção, mesmo porque essa altura já tiveram não sei quantos casos e lá não estão falando em reinfecção. Eu acho que daqui 10 dias o SAMI vai ter dados para nós que vai dizer qual é a incidência de fatalidade, mas deve matar menos que a Delta. Ô, doutor, a pergunta que a turma tá fazendo Me bastante... lembra de falar da Delta lá em Porto Seguro. Certo, a galera tá querendo saber, a gente deve se preocupar com o carnaval ou não? É o seguinte, o que eu seria cauteloso, que eu estava independente da Omicron, eu seria cauteloso porque nós estamos numa situação quase endêmica. Gente, o que nós temos a aprender? O que é endêmico? Endêmica é quando você fica com os casos de infecção administráveis, controlado, sem congestionar o sistema de saúde. Tá. Então, o que a gente tem? Nós estamos com casos quase endêmicos em relação à cepa Delta. Eu acredito que o Brasil está com uma bela imunidade coletiva, é minha opinião de novo, porque eu não vi aqui, a Delta já está aqui há 3 meses, Sim. E eu esperava que subisse os casos de Delta, mesmo eu tratando em casa, mas eles não subiram os casos de Delta, diferente do lugar que nem, por exemplo, a Alemanha, que tem um monte de suscetível. Qual é o conceito de suscetível? Suscetível é aquele que pega a doença. Quem que não é não suscetível? Quem já pegou e venceu. Quem está vacinado para essa cepa Delta e quem nunca pegou a doença é suscetível. Como é que eu sei? É só olhar a Europa. Sim. Tá certo? E aí o que acontece? Por que aqui está caindo? A única explicação que eu posso dar é que nós estamos com uma boa imunidade coletiva. Isso está muito claro, porque tem vírus que transmite pelas gotículas, pelas vias aéreas, que é a influenza, e essa aí está correndo solto, porque o pessoal está muito à vontade. O pessoal está preocupado com o carnaval, mas nós estamos no presente momento, balada, com todas as festa, condições, o barzinho bombando. Então, quer dizer, agora, eu esperaria, eu adiaria... Quem sou eu? Eu estou dizendo bom senso. O bom senso adiaria 60 dias mais ou menos para ver se a gente continua nessa situação endêmica. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta direta e reta para você. Você falou aqui, você sempre fala, precisamos observar. Sim. 18 meses que você observa, Sim. Né, o coronavírus, a pandemia. Sim. Eu escuto muita história. Eu me reinfectei. Tem cara que pegou coronavírus 2 vezes, 3 vezes. É muito maluco isso daqui, porque o cara conta história e às vezes pode ser ou não. O que pega ou não o coronavírus, se reinfecta, independente da nova cepa ou não, porque eu queria saber se dá para pegar de novo, se a gente fica seguro, toma vacina. Primeiro, precisa saber da premissa se realmente é uma infecção, porque lá atrás eles aumentavam muito a sensibilidade do teste e dava falso positivo. Tá bom. Então você vê isso. Está aí um estudo agora no New England Journal of Medicine, foi agora dia 28 de agosto. Ou não, foi mais para frente, aí foi agora, acho que antes do mês aqui, antes de virar dezembro, mostrando que as reinfecções que realmente foram confirmadas foram muito leves e sem óbitos. As outras foram checadas e viram que não foram reinfecções. E raro, né? Exato. É bem raro, né? Exato. Então, eu, por exemplo, agora, nesses últimos 2 meses e pouco, eu tive uma reinfecção de uma moça que já tinha tido, tá certo? Ela tossiu no meu rosto. Eu ia para Portugal, fui com a minha mulher, que lá não precisa de vacina. Eu estou protegido, não quero correr o risco de um trombo. Eu estou protegido. Então, o que acontece? Os meus anticorpos neutralizantes que estavam com 56 subiu para 73 de novo, mostrando aquelas células de memória que a gente fala que há 2 anos quase. Sim. Então... essas reinfecções, eu tive uma e tive lá atrás, uns 6 meses atrás, um outro que também foram leves. É uma característica individual. A primeira vez que ele pegou foi forte, depois foi leve? Tem alguma relação? Às vezes eu não o cara... precisei internar esse cidadão. Tá. A primeira vez que pegou, você que já está pensando, sem ter, está pensando se pega mais forte, imuniza mais. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, o que eu quero, gente, é que as pessoas voltem a pensar e cuidado com as informações. Vocês têm que... Eu gostaria, inclusive, fazer um apelo para as autoridades que estão insistindo com o passaporte sanitário. Outro dia eu vi o Luciano Hang, que nós temos que aprender com os erros, sim, mas principalmente com os erros dos outros. Vamos lá. A Europa errou demais. Como é que nós vamos exigir um passaporte sanitário se você tem uma ópera na França, todo mundo vacinado? Chega lá, sai todo mundo contaminado. Você tem caso de Stanford. Mas isso é para forçar a vacinação, né? Graças a Deus aqui não tem esse negócio de... aqui todo mundo toma vacina. Não estou preocupado se eles tomam ou não, mas o problema é a discriminação que vem. Exatamente. E eu tenho que falar isso para vocês. Quer dizer,
É muito pouco, mas eu não via nenhum problema com criança, tá? Mas está chegando... com criança agora. É com criança. Mas está chegando perto. E com adolescentes eu não via. Eu já tive que tratar algumas complicações. São raras, para as pessoas ficarem tranquilas, são raras. Então eu ainda insisto que só pacientes de alto risco mesmo, mas é minha opinião pessoal. Quem quiser tomar vacina, saiba que existe um risco. Isso eu preciso deixar claro para poder olhar nos olhos dos meus filhos. Saiba que existe um risco. Doutor, mas lá na Europa, eu acho que eles vão forçar a vacinação. Eles vão forçar a vacinação. Não é que o passaporte vai garantir, é pro cara se vacinar, porque tem lá, a pessoa não quer se vacinar. E vacinar, ele diminui. É curto período. Esse que é o problema, porque não é uma vacina. Porque a gente achou que essa vacina no início era salvação, lembra das fotos? Tá? Ela dura 3 meses e acabou a sua... ela cai muito. Então, vamos considerar a vacina. E que cepa você se refere? Não, então, aí que tá, a gente não sabe, porque a cepa inicial não existe mais. Então, essa cepa atual, eu tenho pego gente que tomou vacina há 30 dias e tá pegando 2 doses. Não, então, mas ela escapa. Então, mas agora, o que fica mais fraco? Pode ser. Mas aí o que o cara fala? Por exemplo, Europa. Pega a Alemanha agora, a Alemanha tá bombando lá. Aí o cara fez o quê? Ficou 2 anos em casa. O governo ficou pagando, só ninguém pisava na rua. Tem muito suscetível. Aí o cara ficou suscetível. Nunca pegou, né? Porque nunca pegou a doença e não teve contato. Tomou a vacina, falou, tô livre. Saiu pra rua sem máscara, nada. Caiu a imunidade do cara, os casos aparecem agora. Eu alertei isso. Isso faz sentido? Claro, eu alertei isso 3 meses. Os caras estão desatualizados, vão fazer um boom. Mantenha os cuidados e vai imunizando aos pouquinhos. As pessoas vão pegando e vão imunizando. Porque a vacina, infelizmente, isso eu afirmo categoricamente, ela não está protegendo contra infecção e disseminação. Então eu fico preocupado com as crianças. Porque as crianças são vetores. Podem ser, mas elas são... Saiu um estudo mostrando que o auge de transmissão com 50 anos, elas são menos transmissores. Agora, se você dá uma vacina que ela continua transmitindo igual, segundo o estudo, segundo o próprio Fauci, que a gente vê que não dá para confiar mais no que essa pessoa fala. Desculpe, com todo respeito, 3 máscaras. Não dá para confiar mais. Ele manda tirar máscara, a vacina que você pode tirar máscara. Eu falei, mas ele tá tão seguro assim? Erramos quem pega a doença. Então, eu quero só que as pessoas tomem consciência, entendam o porquê das coisas, entendam quando estão tomando a vacina, avaliem o seu risco. O passaporte eu acho uma medida que, se me obrigarem a tomar a vacina, eu não quero correr o risco de ter um infarto. Eu tenho caso de pessoas que foram para a 3ª dose, fez um check-up comigo, não posso falar que é da vacina, mas me ligaram dizendo que ele morreu em casa, e estou vendo isso chegando perto de mim. Então nós temos que tomar cuidado, cautela. Não sou contra a vacina, elas esvaziaram as UTIs, mas eu acho que está um oba-oba de forçação sem uma análise fria. É isso que a gente tá vendo. Doutor, uma dúvida que fica... peraí, eu preciso fazer só um break. Só pra rede, né? O papo continua aqui na Panflix. Eu vou fazer, atenção, rede de rádio, vou fazer um break pra vocês, mas o Dr. Zeballos volta daqui a pouquinho. Vai lá, Reginaldo. Tchau. Pode fazer, o Sam. A minha pergunta é o seguinte, eu gosto muito de números, e quando você fala o risco, porque tudo tem risco. Não sabemos, né? Não sabemos. A gente sabe qual que é o risco de uma consequência da vacina. A gente tem esse número? Porque o que eu penso assim, tem o risco de tomar e tem o risco de não tomar. E aí você faz uma análise de custo-benefício e você fala... É isso. Mas assim, se a gente não tem esse número, é muito complicado, né? Então, aí vai a nossa experiência de observação. Eu sei que de 30 anos para baixo, eu nunca perdi um paciente. O paciente mais novo tinha 67 anos. E sei que me deram muito trabalho acima de 60. Então eu perdi essas pessoas. Não foram muitos, porque a gente trata, que é o que eu quero, essa bandeira de tratar. Então, quer dizer, a gente não sabe, é justamente por isso. Nem eles sabem. Uma vez eu falei, nem ela sabe porque é vacinar a criança. Eles não sabem, eles não têm espaço. Eles estudaram 2 meses, as crianças. Então eu fico preocupado com isso. Eu tenho coração, eu me preocupo com as pessoas. Eu não vou chegar aqui e me esconder disso. A verdade é que a gente não sabe. A verdade é que o Brasil já enfrentou uma cepa gama e tem muita imunização. A verdade é que os idosos foram protegidos sim pela Coronavac lá atrás, não para a cepa amazonense. Cepa amazonense eu peguei bastante gente, mas depois os números foram caindo. Dizem aquela curva que você falou que não vale, que eu nem vou considerar, que as curvas começaram a cair, porque toda epidemia tem começo, meio e fim. Ele me deu uma assessoria, foi muito bom, mas ele não dá para garantir, porque começou a cair antes da vacina, mas ele acha que a conclusão é precipitada porque não tem estudo controle. Nós temos que ouvir isso.
consegue ter com estudo controle. Por isso que eu não vou nem agora, considerar como política pública, você acredita que jovens não precisariam tomar vacina? Na minha opinião, 30 anos para baixo, não. E quem pegou a doença, saiu N trabalhos. Eu vejo a minha pessoa... Que chama a imunização natural, né? Que é você ter contraído e passado por ela. Então, se as vacinas forem para resolver o problema, tem que fazer vacinas com proteínas que desenvolvem a imunidade celular, mais proteínas do vírus, que quem teve tem, e evitar as proteínas tóxicas. As próximas vacinas tem que haver uma atualização. Lógico que eu sou a favor de vacina, mas tem que haver uma atualização. Agora, eu vejo um país, o Brasil, que talvez esteja alcançando a imunidade de rebanho, que tem uma bela vacinação. A vacinação está protegendo as infecções Delta. Ela teria que ser igual à Europa. Então eu não sei se isso que está caindo da Delta é mais pela imunidade das pessoas que passaram do que propriamente pela vacina, porque lá tem um monte de escondido. Então eu tenho que dizer que nós já temos que tomar um pouco de cuidado com uma imposição de limitar a vida do sujeito sem um respaldo técnico. Exatamente. Outro dia eu vi aqui o pessoal falando no programa. Não, a chance aqui vamos diminuir a circulação. Para diminuir a circulação do vírus, é só vacina. Eu falei, esse cara está tratando quem? Se eu estou vendo o vírus circulando à vontade em vacinados. Então, isso são fatos. As conclusões são de vocês. Eu gosto de debater, às vezes tem umas pessoas que taxam de negacionista, eu falo, não, eu sou do bem, o nosso objetivo é resolver o problema, é salvar vidas. Quem está preocupado com a cepa Ômicron é um pouco precipitado, porque o número de casos de óbitos ainda está num nível... Nenhum óbito é aceitável, mas não está nem comparado com o que foi a P1, nem com o que foi aquela cepa inglesa lá. Agora, adotar medidas de restrição é que nem você vai no dentista 4 vezes fazer um tratamento de canal. Na quinta, o teu mãe fala, vai para outro dentista que esse aí não está dando. Se a gente ficar insistindo com uma vacina mesma, vamos atualizar as vacinas e vamos focar no tratamento, que ele existe, ele é real, está publicado, vamos focar no tratamento. Eu queria que as autoridades também, estou à disposição para vir aqui. Doutor, falou para lembrar o negócio do Recife lá? O senhor vai falar? Não, Porto Seguro. Porto Seguro, é isso aí. A doutora Raíssa não está mais fazendo aquele tratamento, ela foi substituída, tem uma outra, e ela me falou que aumentou sim os casos, bastante lá em Porto Seguro, de Delta. O pessoal não está fazendo um acompanhamento inicial e que tiveram 2 óbitos até agora com essa cepa Delta. E diz que a UTI está lá com 80%, mas lá só tem 15 leitos. Então, só para dizer que a cepa Delta, em alguns pontos, está prevalecendo, mas não é aquela índice de fatalidade que foi. Infelizmente, tratamento, não precisa falar aqui nem de cloroquina, que eu nunca dei, nem de ivermectina, que eu gosto, mas não precisamos desses remédios para resolver. Nós precisamos acolher o paciente e ficar de olho, inflamou o pulmão. Tratar, né? Tratar. Muito bem, estamos de volta com o Dr. Zeballos aqui conversando com a gente, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doutor mestre em imunologia pela Unifesp, está aqui conversando com a gente e sempre foi o cara que esteve aqui no programa desde acompanhou a gente. Acompanhou a gente aqui desde o início da pandemia lá agora, em 2020 e hoje está batendo um papo, estamos falando aí dessa nova cepa que, sei lá, de repente aterrou. É isso que eu ia perguntar para você, doutor. A gente sabe que o vírus ele vai causando as mutações e, teoricamente, ele vai enfraquecendo. Seria uma tese, Seria uma tese. Você acha que essa Ômicron seria como já tivemos alguns relatos que é uma variação um pouco muito menos letal? Você acha que está se encaminhando para o vírus perder completamente a força? Pode ser que ele vire, então, vai virar endêmico. Pode ser que ele vire outros coronavírus que já existiam antes. Agora, é cedo ainda para falar da Ômicron. Por enquanto, os números estão caindo dia a dia. E agora, vamos esperar mais umas 2 semanas para afirmar. Uma coisa, eu digo, a cepa Delta aqui no Brasil não fez o estrago que os colegas falaram, porque eles esqueceram de considerar a imunidade do brasileiro que venceu a doença. E são muitos. São muitos brasileiros. Você fala da cepa que a gente teve aqui, que foi a de Manaus. Essa me deu um trabalho. Essa eu estava acabado, Então, quer dizer, como a gente já passou, como tem muita imunidade nossa aqui natural,
né? Infelizmente, morreu muita gente, mas... Preço caro, pagamos. Mas por não ter feito aquele lockdown que as pessoas não saíam de casa... Não conseguiríamos fazer isso aqui. A gente conseguiu na população fazer com que a gente possa ter essa cepa com menos... Que dê menos problema para o hospital, para essa coisa toda. Que é o que está acontecendo na Alemanha agora. Sim. Na Alemanha agora eles têm problema no hospital. Porque não tem mais o enfermeiro, eles não têm mais como atender. Então a preocupação deles é voltar a fechar, voltar a fazer tudo que fizeram antes. Para não voltar. Mas aí só vai demorando mais, né? Isso não é inteligente. Vai quebrando a economia, vai trazendo problemas sociais outros, vai trazendo problema de desenvolvimento de cognição, de raciocínio de crianças com escolas fechadas, aumenta o índice de infartos por pessoas que ficam estressadas. Então, quer dizer, você vê depressão, tudo isso. Então, quer dizer, não é, se você analisar o custo-benefício, não é, eu fico com a Suécia. Sim. A Suécia... E fico com o Brasil também, que não pôde... Nós tivemos um lockdown econômico, não tivemos um lockdown. Porque o pessoal, o menino em casa, eu nunca esqueço, eu estava no meio da Amazonense, a família inteira chegando lá com a Amazonense. Aí eu falei, mas vocês não estavam em casa? Tá, mas o menino foi pra balada, mas o motorista ele vai e volta todo dia. Mas o que é isso? As pessoas de renda mais baixas não tiveram nem a oportunidade para isso. É verdade, continuou trabalhando o tempo todo, né? Exato, Doutor, tudo na vida é timing. A gente gosta de timing. Que timing que a gente tá? Porque cada hora o cara... Nós estamos no fim. Estamos no fim. Porque eu adiei, porque eu fiz essa previsão lá atrás, que a cepa delta não ia ser um problema, baseada no que nós passamos pela gama. Eu adiei bastante para ter os dados concretos e, poxa vida, tivemos 7 de setembro com aglomeração. Estamos tendo aglomeração adoidado. Como é que eu sei? Não só porque a gente vê, porque eu estou pegando vírus que são transmitidos nas aglomerações. Tá certo. Que é o influenza, que não é o delta. Então, gente, olha, vamos ficar otimista, vamos olhar os fatos, vamos raciocinar. O pânico que geram faz com que você não pense, faz que tenha uma solução fácil. Então, eu quero que vocês olhem os fatos. A maior agência de checagem é o Tempo. Eu já fui checado 3 vezes, eu sou considerado pelo Instagram uma pessoa não confiável, com 35 anos de formado, criando um protocolo que salvou muita gente no mundo. Não que estou trazendo isso para mim, ninguém ganha nada sozinho, mas a gente tem uma credibilidade, inclusive, fora por conta disso. Eu nunca fui cientista, eu sou médico de beira de leito, de observar, de raciocinar, tirar conclusão. Vamos escrever um trabalho agora. Eu quero só que as pessoas, olha, vamos parar de preocupar lá e vamos continuar mantendo as medidas, evitar lavar as mãos, evitar aglomeração, que está difícil, mas é o que eu faria porque essa cepa Omicron, até o presente momento, eu não vou bater o martelo ainda, mas ela se tornou muito menos agressiva e nós estamos, parece aquele filme Guerra do Mundo do Orson Welles, que ele soltou que estavam invadindo o planeta Terra, mas vamos manter o alerta, mas pânico não. Ô doutora, o que o senhor atribui a você não ser uma pessoa benquista na internet? Porque o senhor dá o seu relato médico, por que as pessoas cancelam o senhor, bloqueiam o seu Instagram? A que o senhor atribui isso? Não, porque acho que existem forças muito grandes a favor do passaporte sanitário. Lógico. E quando eu falei que era um erro, que as autoridades sanitárias internacionais, me chamaram de arrogante, estavam desatualizadas, acho que começaram a me denunciar. Mas aí o tempo tá aí, olha a desatualização. Com certeza. Explodiu na Europa. Eu sei, mas o problema é o europeu não quer se vacinar. Esse que é o problema. Culturalmente. Né? Agora, você viu o que eles vão fazer lá? O teste vai ser de 24 horas para o cara gastar dinheiro para se vacinar. Depende do europeu. Se ele tem 30 anos, eu tô com ele. Se ele tem 60 anos... Não, mas não quer vacina. Não. Vacina é para país pobre, pô. Você acha que o europeu... Você acha que o cara que mora em Viena vai querer tomar a vacina que a gente toma aqui? No exército tem o Zé americano? Gotinha. A gente tem o Zé Gotinha aqui. Os caras não querem tomar vacina. Você quer contar do exército americano? Não é isso. Eu não sei se vale. Mas o que aconteceu no exército americano foi... Eles tiraram a obrigatoriedade de vacinação, porque eles viram que eles tiveram muito pouco óbitos com o Covid. E eles viram que tiveram 80 miocardites, 80... que são pessoas jovens, saudáveis. Essas pessoas, gente, é só olhar, essas pessoas passam bem pelo vírus por essas 2 cepas. Pela gama, me dava trabalho também. Me deu trabalho. Mas por esses vírus, eles passam tranquilo. Então eu pergunto, vão botar essas pessoas para correr esse risco? Eu acho que não vale. Mas não tem hospital, doutor.
Os caras não têm hospital lá. Aonde? Na Europa. E nos Estados Unidos? Não, Estados Unidos também é. Da coisa americana. Não, pode ser. Lá, pode ser que eles tenham esse problema, mas dizer que a vacina vai prevenir hospitalização, pode ser sim também. Mas eu tô, por exemplo, com 3 casos internados, 2 vacinados e 1 não. Então, quer dizer, não sei o quanto previne, mas eu sou a favor sim de vacinar os grupos de risco, porque isso eu vi diminuir os casos, melhorou, e não dá para ser contra a vacina. E a favor de vacina para criança também não dá para ser, nem para jovem. Você está, assim, muito incisivo para não dar vacina para criança. Já entendemos. Beleza? Vamos falar da vacinação agora. Vamos velho? Vambora. O seguinte, os velhos tem que tomar. Nós estamos... Os velhos tem que tomar 12. Beleza. Saiu o negócio da... Atenção. 7ª dose. Atenção, velhos. Para velhos. Vovôs da vacina. Saiu a promoção da vacina. Isso, ganhou um Coreia. Tem aí ou não, doutor? Você não está sabendo essa aqui, ó. Não. Tem a promoção. Cadê o... Tá aí, ó. É o cartão de fidelidade. Você tem que tomar doses. Todo mês você vai ganhar uma torradeira de presente. Isso é só pra quem é velho. É igual o jornal agora. É igual no supermercado. Quando você vai, você toma toda a série de vacina, você ganha uma torradeira. Quando você mas olha quantas doses tem? Tem 10 doses. Então, falando mas vamos lá, falar sério agora. Volta aqui, ó. Falando nessa brincadeira. Quantas doses? Eles estão... Quando saiu a vacina que a gente tirou... Todo mundo foi lá, fez aquela coisa. Agora estou salvo, me salvei. Viva o Sami. Se desculpa por ser novo. É aquilo que você falou. Não, e protegia 94%. Não sabíamos dos efeitos colaterais. Então vamos embora. Eu sempre fui a favor. O que eu posso falar do Zeballos aqui é o seguinte. Ele está aqui com a gente desde que começou. Desde o início. Às vezes a gente liga para ele, ele fala, ó... Não atende. Essa cepa é complicada. Essa cepa é complicada porque eu tô aqui, eu tô atendendo paciente, eu tô vendo os meus pacientes entrando. É lógico que não é uma amostra mundial. É lógico que não é o cientista, não é o Fauci, não é a CNN, não é nada. É o Dr. Zeballos, mas sempre... Quando ele vem aqui, ele fala, ele adianta o que acontece dali 2 meses. Por isso que a gente traz ele aqui. Por isso que ele está sempre aqui no Pânico, porque tudo que ele falou você pode cravar, e pode pegar a matéria antiga, tal, corte, tudo, pode pegar os cortes antigos, tudo que ele fala, ele é lógico como politizou esse negócio. Sim. Chato. Virou essa confusão, confusão. Mas então você acha que nesse momento a gente deve aguardar os acontecimentos. Isso, e não ficar preocupado, vai tocar a tua vida, poxa vida, nós estamos com os casos baixos, em queda. Se essa Omicron subir os casos, a princípio, você tem o italiano que foi bem, você tem a belga que foi bem, você tem o cara de Singapura que estava em quarentena para não pegar a doença, ficou bem. E aí eu falo com o médico sul-africano que trabalha, que estuda, lá vê direto, vê casos, você fala com ele, diz, os casos até agora são muito leves, doutor. Então... você não pode sair soltando um pânico desse. Já estão falando que a vacina favorece o Omicron. Como? Ela mudou 30 mutações. Ninguém sabe. Só para voltar pontualmente. Pontualmente, vamos lá, objetivo. Vamos lá, 2 perguntas da vacinação. 3 doses, estão falando agora para tomar a 3ª dose. E você falou das crianças e grávida, pode tomar também? Não tem estudo para grávida, como é que eu vou autorizar? Não tem estudo para grávida, os estudos para grávida não mostram. Mas tem estudo que mostra que a grávida pode ter uma pausa na gestação. Aí tem uma solução, que eu já tratei algumas grávidas, que é só você dar um anticoagulante e vai bem. Então, quer dizer, é raro acontecer isso. Então, eu fico com medo, porque você perguntam para mim que tenho uma experiência assim, brutal, acho que eu vi 6 mil casos, devo ter visto já, a minha equipe. Eu tenho essa experiência, eu estou vendo, eu observo, a gente publica, a gente tem ideia. Então, o que acontece? Eu estou vendo isso, mas eu não tenho esses dados. Muito cedo. Aonde estão os dados que mistura a vacina? Não tem. Aonde estão os dados? É um guess que quem tomou a vacina aumentou os anticorpos. Quem pegou a doença de novo, quem é exposto de novo, aumenta os anticorpos. E eu estou pegando gente que acabou de se vacinar 30 dias e a cepa delta escapa. Nossa sorte, muito menos letal. Estou tratando a grande maioria na residência, está quase tão fácil quanto foi a primeira cepa quando a gente descobriu o corticoide. Então isso me dá uma segurança brutal. Só que as pessoas ignoram, tem muita gente no mundo inteiro que faz esse tratamento. Médicos... Eu só não entendi, desculpa, doutor. Se essas pessoas que você está tratando tomaram a vacina ou não tomaram? 70% tomaram. Tomaram. Quem está tendo o caso agora tomou a vacina. Tá bom. Entendeu? Mas é mais leve, é isso que ele está falando. É mais leve e tanto quem não tomou a vacina também está mais leve, porque a cepa é mais leve. Agora, se você pergunta para mim, eu acredito que a vacina
diminui sim a agressividade, isso salva vidas e descongestiona o hospital. Perfeito. Sim. Por isso que eu indico para grupos de risco. Sim. Então, quer dizer, eu sou imparcial, não sou nem contra nem a favor. Sim, mas para criança você ainda tem ressalva. Criança não é, eu tenho ressalva, estou preocupadíssimo. Eu quero que eles mostrem os argumentos que eles têm. O FDA não mostrou. Não mostraram? Não mostraram. Cadê não os tem dados? informação, Não, funciona, tem 2 meses. E outra coisa, aí tem gente já especulando que quando você tem a miocardite pela vacina, ela é muito mais intensa, porque você produz um monte dessa proteína, o jovem reage mais, por isso que ele tem amidalite, tem espinha. Então, quer dizer, são coisas que aí a gente não pode ficar só o tempo, especulando. Né? Não teve essa pesquisa. Diz que um remédio para entrar em circulação, ele demora de 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos de testes para... Isso aí foi muito rápido, realmente. Foi muito rápido, mas... Exato. Mas colocaram muita grana nisso tudo. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você, doutor Zeballos. Isso aí é no mundo inteiro. É isso que me chama a atenção. Isso, essa pandemia... E tem na Ásia, tem na África. Ninguém escapou disso aí. Vai demorar muito tempo, né, eu acho que o Brasil já está entrando na zona endêmica. Nós vamos, sei lá, nós pagamos um preço caro, mas acho que nós estamos entrando na zona endêmica, porque era para a gente ter surto de Delta. Eu sabia que a gente podia tratar. Era para a gente ter surto de Delta. E eu estou tendo surto de Delta, mas os casos estão diminuindo. Então, eu acho que quem pegou a doença, aparentemente, nós temos estudos com 14 meses. Eu já estou há 18 meses, eu sei, eu conheço imunologia, células de memória. Eu não posso dizer para a pessoa que está nos assistindo não tomar vacina até 14 meses. Eu me respondo por mim. Agora, se for responder igual ao primo dele, SARS-CoV-1, são anos que desenvolve. E tem toda uma biologia molecular muito similar. Então eu acho que nós vamos acabar com isso. Agora, o que me incomoda é essa geração de pânico, e não é a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde faz isso. Tem que saber soltar as notícias. Pois é. E aí depois a outra mídia vai lá e começa a fazer. Mas você não acha que na outra eles deram uma segurada e aí os casos... É que nem o carnaval agora. Fica todo mundo em dúvida. Se não entra porque em discussão... Porque... Tem que discutir, mas não gera pânico. Então, olha, merece um alerta. Mas é difícil também achar esse meio. Porque, por exemplo, que nem na outra, na primeira, teve carnaval, que lembra? Todo mundo ficou quieto. Todo mundo teve carnaval, fizeram sabia carnaval. Que tava dando ruim. Aí depois os casos subiram. Na primeira acho que foi, faltou sim bom senso. Muito bem. Doutor, eu queria agradecer muito uma consulta que ele deu pra gente. O papo com o senhor, essa consulta, esse papo que tranquiliza muita gente e também deixa em alerta. E nesse momento você diz que temos que ter... Temos que ficar otimista aqui. Eu acertei lá atrás com a Delta, eu vi um monte de entrevista nesse período, o pessoal falando que a Delta ia explodir aqui, ia matar a gente, você não tem o poder da Delta. O pessoal esqueceu do fator cepa gama que a gente passou. É isso. A de Manaus. A de Manaus. Essa foi a... Que foi aquela que a molecada... Você falou isso, essa molecada... Lembra? Essa molecada tá saindo na balada. Festa clandestina de lá. Eletrônico, lembra? Que a molecada usa Festa muito. clandestina, o Zeballos adiantou isso aqui, ó. Olha lá. E agora os caras estão te cancelando, Zeballos, só porque você adianta e acerta? Não, eu não sei, é porque às vezes não vai muito com alguns interesses, mas eu quero que a humanidade saiba que você tem que botar o ser humano em primeiro lugar. Isso não acontece, tem que ser na Ilha da Fantasia só. É isso aí. Boa. Muito bem, doutor Zeballos, cadê o... Mas você tá com o Instagram lá? Zeballos, não, o Instagram não me tiraram. Não, mas o que tiraram? Tiraram o quê? Quem quer marcar, mas não adianta, eu tô subindo, tô explodindo o meu Instagram, porque eu falei da Omicron, eu acertei, aí os caras já estão me replicando. Tá bombando mais que o Alok. Ô Zeballos, já tá fazendo pergunta. Me fala uma coisa, doutor. Tem 1 milhão de pessoas assistiram uma que eu falei da cepa Omicron. 1 milhão, é muita gente, né? Eu só tenho 340 mil, eu não tô preocupado em ter seguidor. Eu entrei no Instagram para acalmar as pessoas. Boa. Na hora que acabar isso, eu vou fechar o meu Instagram e vou tocar minha vida. Não precisa fazer permuta. Eu sou independente, não preciso disso. Não... Sim, a gente não tem dúvida disso. Doutor. Não tem dúvida que você faz um serviço aqui para a nossa audiência. Então você lá, o doutor Zeballos, ele sempre entra, atualiza, ele mostra. Inclusive você fez aí uma live internacional, né? Aquilo era o que, doutor? Fiz 2. Aquilo era o que? Aquilo era o seguinte, aquilo era o New Global Economic Forum. Eles estavam analisando
em relação à corrupção e estava analisando em relação à saúde. Os meus colegas que entraram falaram um pouco de saúde, de vacina, e eu falei da importância de você ser um médico na beira do leito, como que resolveu o problema do Pará, e depois do Pará nasceu um tratamento ambulatorial que é ignorado. No Pará? No Pará saiu, mas a partir de lá a gente viu que podia tratar as pessoas em casa. Por isso que hoje a gente interna quase ninguém com essa cepa Delta. Com a P1 ainda a internei bastante. Nós vimos, acho que num mês, acho que foram 1.400 casos. Isso é muito. E desses aí internei 36. Porque a gente faz um tratamento que a gente observa de perto. Controlou a inflamação do paciente no início, o prognóstico dele melhora demais. Entendi. Eu usei um medicamento novo que eu vou publicar agora. Que é aquilo que sempre falou, né? Uma doença tem que ser tratada no início, não esperar. E individual. Né? É isso aí. É isso individual. Aí. Muito bem. Valeu, doutor. Muito honrado estar aqui com vocês. Boa. Se Deus quiser, a gente vai estar certo de novo e não vai dar nada. Isso aí. Muito bem. Então vamos aguardar aí. Evidentemente, sempre o Zeballos, sempre quando tiver novidade, a gente passa aqui, a gente compartilha com a nossa audiência de todo o Brasil. O Dr. Zeballos o Instagram dele é @Zeballos59. Zeballos com 2 L's, para quem está no rádio, 59 é o número. É isso, Zuzu? Por que 59? Desculpa. Não tenho a menor ideia. Minha filha que escolheu, porque eu sou de 59 e fiz 62 anos, 1959. É isso aí. Doutor, obrigado, viu? Eu sei que você está com essa curiosidade. Ô, doutor, então agora vamos continuar fazendo os protocolos. Lavar a mão. Exato. Não muda nada. Não muda nada. Usa máscara. Usa máscara limpa. Vamos na maciota. Que as máscaras, a máscara, se você notar, a máscara das... Porque a máscara agora, o cara pega uma mão, não lava mais. Cai no chão. Cai no carro, você põe o pé, acelera na máscara. Pisa na É usar máscara, evitar aglomeração. Se não precisar ficar ali em lugar fechado, usar máscara. Os protocolos, não é isso? A galera que precisa se vacinar tem aí eu quero o Buster agora da vacina. Vamos lá. Quer? Vamos vacinar. Tem que vacinar. Segura um pouco. Não, eu gosto do Buster. Tem um paciente meu que tomou todas. Todas? Ele fez o frute das vacinas. Fez família. Completou o álbum. Eu completo tudo. Eu falo assim, tá aí bem. eu sou aquele lá, doutor. Eu falo assim, faz mal? Não sei, pode ser que faça bem. Então vamos fazer. Vambora. É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Imagina. Obrigado aí pelo papo. Tenho certeza, satisfação. Eu tenho certeza que você sempre ajuda aqui a nossa grande audiência em todo o Brasil.